Milionário reconhece uma mendiga na rua. Era o amor de sua infância. Todos riram, mas o que ele fez mudou suas vidas para sempre. Clique em inscrever-se para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor. A vida de André Moraes, um empresário bem-sucedido de 35 anos, transcorria com a monotonia típica de quem conquistou tudo na vida. Seus dias se dividiam entre reuniões intermináveis, jantares de negócios e noites solitárias em sua cobertura luxuosa no coração de São Paulo. Apesar de seu sucesso, um vazio inexplicável o acompanhava, como se algo fundamental faltasse em sua existência. Numa tarde de outono, enquanto caminhava distraidamente pelo Parque Ibirapuera, próximo ao seu escritório, algo chamou sua atenção. Entre a multidão de rostos anônimos, reconheceu uma figura familiar. Seu coração disparou ao ver uma mulher, sentada em um banco com o olhar perdido no horizonte. Apesar de sua aparência descuidada e cansada, André a reconheceu instantaneamente. Era Luísa Viana, seu amor platônico do ensino médio. Com uma mistura de curiosidade e preocupação, André se aproximou lentamente. "Luísa, é você?" perguntou com voz trêmula. A mulher levantou o olhar e, por um momento, um lampejo de reconhecimento brilhou em seus olhos cansados. "André?" respondeu ela, sua voz apenas um sussurro. "Faz tanto tempo?" Enquanto trocavam olhares, as lembranças de sua juventude inundaram a mente de André. Luísa havia sido a garota mais brilhante da classe, sempre rodeada de amigos e cheia de sonhos. Vê-la agora, com o rosto marcado pelas dificuldades e roupas gastas, provocou nele uma profunda comoção. "Luísa, o que aconteceu? Como?" André não pôde terminar a pergunta, dominado pela situação. Com a voz entrecortada, Luísa começou a relatar sua história. Após a morte de sua mãe há alguns meses, ela se viu envolvida em uma série de problemas legais relacionados à herança. Para sua surpresa, descobriu que a casa onde moravam, que acreditava ser propriedade de sua mãe, na verdade pertencia a um parente distante. Sem recursos para pagar um advogado e enfrentando um despejo, Luísa acabou na rua. "Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo", confessou Luísa, com lágrimas nos olhos. "Tenho procurado emprego, mas sem um endereço fixo é quase impossível." André ouvia atentamente, sentindo uma mistura de compaixão e culpa. Como era possível que alguém tão brilhante quanto Luísa tivesse terminado nessa situação? E por que ele, com todos os seus recursos, não havia feito nada para ajudar pessoas em circunstâncias similares? Impulsionado por um sentimento que não conseguia compreender totalmente, André tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. "Luísa, não posso deixá-la assim. Tenho um apartamento vazio perto, daqui. Por favor, permita-me oferecê-lo enquanto você se reestabelece." Luísa o olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. "André, agradeço sua oferta, mas não posso aceitá-la. Não quero ser um fardo para ninguém." "Você não é um fardo, Luísa", insistiu André. "Somos velhos amigos, e amigos se ajudam nos momentos difíceis. Por favor, ao menos considere a oferta." Depois de uma longa conversa, Luísa finalmente aceitou a proposta de André, embora com certa relutância. Enquanto caminhavam em direção ao apartamento, André não podia deixar de pensar nas reviravoltas do destino que os haviam reunido novamente. Ao chegar ao edifício, André notou o desconforto de Luísa ao entrar no luxuoso saguão. "É apenas temporário", ele assegurou, tentando acalmar seus nervos. "Amanhã podemos conversar com mais calma e ver como posso ajudá-la a encontrar um trabalho." Uma vez no apartamento, Luísa ficou sem palavras diante da vista da cidade que se estendia à sua frente. "É lindo", murmurou, quase para si mesma. André a observou em silêncio, sentindo que algo despertava em seu interior. Ver Luísa, apesar das circunstâncias, lembrava-o da jovem cheia de vida que havia conhecido anos atrás. Nesse momento, prometeu a si mesmo fazer todo o possível para ajudá-la a recuperar essa luz. "Descanse, Luísa", disse finalmente. "Amanhã será um novo dia." Enquanto se despedia e fechava a porta atrás de si,
André não podia imaginar como esse reencontro inesperado estava prestes a mudar sua vida para sempre. O que começou como um ato de caridade se tornaria o catalisador de uma transformação profunda, não apenas para ele e Luísa, mas para muitas outras pessoas cujas vidas tocariam no futuro. Os dias seguintes ao reencontro foram um turbilhão de emoções para André e Luísa. André, dividido entre sua rotina empresarial e seu desejo de ajudar sua antiga amiga, começou a questionar as prioridades de sua vida. Luísa, por sua vez, lutava com sentimentos conflitantes, gratidão pela ajuda recebida e vergonha por sua situação atual. Uma manhã, enquanto tomavam café juntos no apartamento, Luísa finalmente se animou a compartilhar mais detalhes sobre seu passado. Depois do ensino médio, me casei jovem, confessou, seu olhar fixo na xícara de café entre suas mãos. Acreditei que era o amor da minha vida, mas acabou sendo um erro. André ouvia atentamente, sentindo como cada palavra de Luísa despertava nele uma mistura de compaixão e um sentimento mais profundo que ainda não se atrevia a nomear. Meu ex-marido era controlador, continuou Luísa. Pouco a pouco foi me afastando dos meus amigos, da minha família. Quando finalmente reuni coragem para deixá-lo, me vi sozinha e sem recursos. Minha mãe foi meu único apoio durante anos. A voz de Luísa se quebrou ao mencionar sua mãe. André, movido por um impulso, tomou sua mão para confortá-la. O contato, embora breve, enviou uma corrente elétrica através de ambos. Sinto muito, Luísa, disse André com sinceridade. Deve ter sido muito difícil. Luísa assentiu, agradecida pela compreensão. Foi, mas isso me fez mais forte. Ou pelo menos era o que eu acreditava até que você perdeu sua mãe, completou André suavemente. Exato, confirmou Luísa. Sua morte foi tão repentina, e depois descobrir que a casa não era nossa, tudo desmoronou tão rápido. André sentiu uma pontada de culpa. Ele, que sempre teve tudo, nunca havia parado para pensar em quão frágil a vida podia ser para outros. Luísa, disse, sua voz carregada de determinação. Prometo que faremos todo o possível para resolver sua situação. Tenho contatos no mundo jurídico. Talvez possamos revisar o caso da casa. Os olhos de Luísa se iluminaram com um lampejo de esperança. Você realmente faria isso por mim? Claro, respondeu André sem hesitar. Somos amigos, não somos? Essa palavra, amigos, ressoou no ar entre eles, carregada de um significado que ia além de sua definição habitual. Ambos sentiram que algo estava mudando em sua relação, mas nenhum se atreveu a mencioná-lo. Os dias se transformaram em semanas, e André se viu cada vez mais envolvido na vida de Luísa. Organizou reuniões com advogados, ajudou a atualizar seu currículo e a acompanhou em entrevistas de emprego. Cada pequeno progresso na situação de Luísa se sentia como uma vitória pessoal para ele. No entanto, nem tudo era fácil. No escritório, os sócios de André começaram a notar mudanças em seu comportamento. Chegava atrasado às reuniões, parecia distraído e, o mais alarmante para eles, começou a questionar algumas das práticas comerciais da empresa. André, o que está acontecendo com você? Perguntou-lhe Carlos, seu sócio principal, uma tarde após uma reunião particularmente tensa com investidores. Você parece diferente. André hesitou por um momento antes de responder. Talvez eu esteja, Carlos. Tenho pensado muito ultimamente sobre o impacto que temos na comunidade. Você não acha que poderíamos fazer mais? Carlos o olhou com uma mistura de surpresa e preocupação. Mas, André, somos uma das empresas mais bem-sucedidas do país. Geramos empregos, pagamos impostos. O que mais você quer fazer? A pergunta ficou pairando no ar, e André percebeu que não tinha uma resposta clara. Pelo menos não ainda naquela noite, enquanto jantava com Luísa no apartamento, não pôde evitar compartilhar suas inquietações. Às vezes sinto que tudo o que conquistei não tem sentido, confessou. Vejo sua situação, a de tantas outras pessoas, e me pergunto se realmente estou fazendo algo significativo com minha vida. Luísa o olhou com uma mistura de admiração e preocupação. André, você tem sido incrivelmente generoso comigo. Não duvide do seu valor.
Mas é suficiente? Perguntou ele mais para si mesmo do que para ela. Sinto que poderia fazer mais, muito mais. Nesse momento, algo mudou no olhar de Luísa. Ela se inclinou para a frente e, com uma voz cheia de emoção, disse: André, há algo que devo confessar. O coração de André deu um salto. O que poderia ser? Será que ela também sentia essa conexão crescente entre eles? Estou ouvindo, disse ele, tentando manter a calma. Luísa tomou uma respiração profunda antes de continuar. Quando estávamos no ensino médio, eu estava apaixonada por você. A revelação caiu como uma bomba entre eles. André ficou sem palavras, processando a informação. Nunca te disse porque bem, você era o garoto popular, o atleta estrela. Eu era apenas a nerd da classe, continuou Luísa, com uma risada nervosa. E agora, depois de todo esse tempo, aqui estamos. André sentiu como se o mundo parasse por um momento. Todos os sentimentos confusos das últimas semanas ganharam sentido. De repente, Luísa, eu... Mas antes que pudesse dizer mais, a campainha do apartamento tocou, interrompendo o momento. Era o advogado que André havia contratado para revisar o caso de Luísa. Tenho notícias, anunciou o advogado assim que entrou, e não são boas. O ambiente na sala mudou. Drasticamente, Luísa e André trocaram olhares de preocupação, conscientes de que o que estavam prestes a ouvir poderia mudar o curso de suas vidas. Mais uma vez. O advogado, um homem de meia-idade chamado Ernesto, sentou-se em frente a Luísa e André com expressão grave. Revisei todos os documentos relacionados à propriedade da sua mãe, Luísa. Começou. A situação é mais complicada do que pensávamos. Luísa apertou inconscientemente a mão de André, buscando apoio. Ele respondeu com um suave aperto, transmitindo-lhe força em silêncio. O parente que reivindica a propriedade tem um caso sólido, continuou Ernesto. Aparentemente, seu avô deixou estipulado em seu testamento que a casa passaria para esse parente se sua mãe bem, se ela falecesse sem deixar herdeiros diretos. Mas eu sou a filha dela, protestou Luísa com a voz trêmula. Sou sua herdeira direta. Ernesto assentiu com empatia. Eu sei, e aí reside o problema. Por alguma razão não há registro legal da sua existência como filha de Maria Viana. É como se eu não existisse, completou Luísa, sentindo como o mundo desabava ao seu redor mais uma vez. André, que havia estado ouvindo, em silêncio interveio. Deve haver alguma forma de provar a filiação de Luísa a certidões de nascimento, registros escolares, algo. Estamos nisso, assegurou Ernesto. Mas levará tempo, e enquanto isso, o processo de despejo segue seu curso. Temos que ser realistas. É possível que percamos a casa. Um silêncio pesado caiu sobre a sala Luísa, dominada pela notícia. Levantou-se e se aproximou da janela, dando as costas aos dois homens para esconder suas lágrimas. André a observou, sentindo como seu coração se apertava diante da dor de Luísa. Nesse momento, tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Ernesto, disse com voz firme, quero que faça todo o possível para ganhar este caso. Não importa o custo. E enquanto isso, preciso que inicie os trâmites para criar uma fundação. Tanto Ernesto quanto Luísa o olharam surpresos. Uma fundação? Perguntou o advogado. Sim, confirmou André, sua voz carregada de determinação. Uma fundação dedicada a ajudar pessoas sem teto e em situações de vulnerabilidade. Quero fazer algo significativo, algo que realmente impacte a vida das pessoas. Luísa se voltou para ele, com os olhos brilhantes de emoção e surpresa. André, você tem certeza? Isso é uma decisão enorme. Nunca estive tão certo de algo na minha vida, respondeu ele, sustentando o olhar de Luísa. Sua história, Luísa, abriu meus olhos a tantas pessoas lá fora que precisam de ajuda e eu tenho os recursos para fazer algo a respeito. Ernesto, recuperando-se da surpresa inicial, assentiu com aprovação. É um gesto nobre, André, mas devo adverti-lo que não será fácil. Criar e gerir uma fundação requer muito trabalho e dedicação. Eu sei, disse André, e estou disposto a enfrentar o desafio. Luísa,
Você gostaria de fazer parte disso? Sua experiência seria inestimável. Luísa, ainda comovida pelo gesto de André, assentiu com entusiasmo. Claro, seria uma honra poder ajudar outros que estão passando por situações semelhantes à minha. Com essa decisão, colocou-se em marcha uma série de eventos que transformariam não só as vidas de André e Luísa, mas as de muitas outras pessoas. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. André dividia seu tempo entre a gestão de sua empresa, a criação da fundação e a busca de uma solução para o caso de Luísa. Por sua vez, Luísa mergulhou na pesquisa sobre programas de ajuda social e começou a esboçar ideias para a fundação. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. Na empresa de André, a notícia de seu novo projeto foi recebida com ceticismo e preocupação por parte de seus sócios. André, você enlouqueceu? Carlos lhe disse durante uma tensa reunião. Estamos no meio de negociações cruciais para a expansão da empresa e você quer dedicar tempo e recursos a uma fundação? Não é apenas uma fundação, Carlos, respondeu André com calma. É uma oportunidade de fazer uma diferença real na sociedade. Além disso, pense na imagem positiva que isso dará à empresa. A imagem não é tudo, interveio outro sócio, Raul. Os investidores querem ver resultados, não caridade. André sentiu como a frustração crescia em seu interior. Como podiam ser tão cegos diante do sofrimento de outros? A responsabilidade social é tão importante quanto os lucros, argumentou. Na verdade, acredito que a longo prazo isso nos beneficiará a todos. A discussão se prolongou por horas, sem chegar a um acordo claro. André saiu da reunião exausto, mas mais determinado do que nunca a seguir adiante com seus planos. Naquela noite, enquanto compartilhava suas preocupações com Luísa durante o jantar, sentiu como sua presença o reconfortava. Não deixe que o desanimem, ela disse, colocando sua mão sobre a dele. O que você está fazendo é importante e valioso. André olhou para Luísa, sentindo como seu coração acelerava com seu toque. Obrigado, murmurou. Não sei o que faria sem seu apoio. Por um momento, o mundo pareceu parar. Seus olhares se encontraram e ambos sentiram a eletricidade do momento. Lentamente, quase sem perceber, inclinaram-se um em direção ao outro, mas justo antes que seus lábios se tocassem, o telefone de André tocou quebrando o encanto. Era Ernesto, o advogado André, disse a voz do outro lado da linha. Temos um problema com o caso de Luísa. O parente que reivindica a casa acelerou o processo de despejo. Temos menos tempo do que pensávamos. A notícia caiu como um balde de água fria sobre ambos. Luísa, ao ver a expressão de André, soube imediatamente que algo estava errado. O que foi? Perguntou com o medo refletido em seus olhos. André lhe explicou a situação, vendo como a esperança desaparecia do rosto de Luísa. Não se preocupe, ele assegurou, tomando suas mãos entre as suas. Encontraremos uma solução, eu prometo. Naquela noite, enquanto Luísa dormia no quarto de hóspedes, André ficou acordado, sua mente trabalhando a toda velocidade. Sabia que tinha que agir rápido, mas também estava ciente de que qualquer movimento em falso poderia lhe custar não só o caso de Luísa, mas também o apoio de seus sócios para a fundação. Na escuridão de seu escritório, André tomou uma decisão arriscada. Discou um número em seu telefone, esperando que não fosse tarde demais para uma ligação. Alô? Respondeu uma voz sonolenta do outro lado da linha. Carlos, sou eu, André. Preciso da sua ajuda. E, em troca, estou disposto a fazer um acordo que você não poderá recusar. As palavras de André ficaram suspensas no ar, carregadas de promessas e perigos. O que estava prestes a propor mudaria o rumo de tudo, para o bem ou para o mal. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse a tempestade de emoções que se agitava no interior de André. Depois de uma noite quase sem dormir, ele se preparava para enfrentar as consequências da decisão que havia tomado. Luísa o encontrou na cozinha, com uma xícara de café intacta entre suas mãos e, do olhar perdido na janela, André chamou suavemente,
preocupada com sua expressão sombria. Você está bem? Ele se virou para ela, esboçando um sorriso que não chegou aos seus olhos. Bom dia, Luísa, sim. Estou pensando. Luísa se aproximou, sentando-se em frente a ele na mesa da cozinha. É por causa de ontem à noite, não é? Por causa da ligação de Ernesto. André assentiu lentamente. Em parte. Mas há algo mais. Ele fez uma pausa, buscando as palavras adequadas. Ontem à noite, depois que você foi dormir, tomei uma decisão. Liguei para Carlos. Seu sócio? Perguntou Luísa, surpresa. Por quê? Ofereci um acordo a ele, confessou André, sua voz apenas um sussurro. Minha participação no novo projeto de expansão da empresa, em troca de seu apoio incondicional para a fundação e para o seu caso. Os olhos de Luísa se abriram de par em par. André, não você não. Pode fazer isso. É seu trabalho, sua vida. Meu trabalho não é tudo, Luísa, respondeu ele, tomando suavemente sua mão. Percebi que existem coisas mais importantes, pessoas mais importantes. O coração de Luísa deu um salto com essas palavras, e o toque de André. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles, carregado de emoções não ditas. Mas, continuou André, quebrando o encanto, há uma condição que Carlos impôs e que complica as coisas. Que condição? Perguntou Luísa, temendo a resposta. André tomou uma respiração profunda antes de responder. Ele quer que eu me case com sua filha, Valentina. A notícia caiu como uma bomba entre eles. Luísa retirou sua mão bruscamente, como se o toque de André de repente a queimasse. O quê? Exclamou incrédula. André, isso é uma loucura. Eu sei, admitiu ele, passando uma mão pelo cabelo com frustração. Mas, pense, Luísa, com este casamento, asseguraríamos o futuro da fundação. Poderíamos ajudar tanta gente e, seu caso, poderíamos resolvê-lo sem problemas. Luísa se levantou da mesa, incapaz de conter sua agitação. À custa de quê, André? Da sua felicidade? Da minha? As últimas palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse detê-las. André a olhou, surpreso pela implicação de suas palavras. Luísa, eu... Mas antes que pudesse continuar, a campainha do apartamento tocou. Era Ernesto, o advogado, que chegava para discutir os últimos detalhes do caso de Luísa. A conversa com Ernesto foi tensa e cheia de más notícias. O processo de despejo havia se acelerado ainda mais, e as opções se esgotavam rapidamente. Sinto muito, Luísa, disse Ernesto com pesar, mas a menos que ocorra um milagre, temo que você perderá a casa em questão de dias. Luísa assentiu em silêncio, as lágrimas ameaçando derramar de seus olhos. André, incapaz de suportar vê-la sofrer, tomou uma decisão naquele momento. Ernesto, disse com voz firme, aceite a oferta de Carlos, diga a ele que concordo com todas as suas condições. Não, exclamou Luísa, voltando-se para ele. André, você não pode fazer isso não por mim. Mas André já havia tomado sua decisão. Não é só por você, Luísa. É por todos os que podemos ajudar com a fundação. Às vezes, temos que fazer sacrifícios por um bem maior. Ernesto, sentindo a tensão no ambiente, desculpou-se rapidamente, prometendo voltar com mais notícias em breve. Uma vez sozinhos, Luísa e André se enfrentaram em um silêncio carregado de emoções. Por quê? Perguntou finalmente Luísa, sua voz apenas um sussurro. Por que faria algo assim? André se aproximou dela, tomando suavemente suas mãos entre as suas. Porque me importo com você. Luísa, mais do que posso expressar com palavras, e se este é o preço que tenho que pagar para garantir seu bem-estar e o de outros como você, farei, sem hesitar. Luísa sentiu como seu coração se despedaçava entre a gratidão e a dor. Mas e nós? O que estava crescendo entre nós, eu sei, respondeu André, sua voz quebrada pela emoção. Acredite, eu sei. Mas às vezes, o amor significa fazer o certo, mesmo que doa. Nesse momento, sem aviso prévio, Luísa ficou na ponta dos pés e beijou suavemente André.
Foi um beijo breve, carregado de tudo o que não haviam se atrevido a dizer até agora. Eu te amo, sussurrou Luísa ao se separar, e por isso não posso permitir que arruine sua vida por mim. Antes que André pudesse reagir, Luísa se afastou rapidamente, pegou sua bolsa e saiu do apartamento, deixando-o sozinho com o eco de suas palavras e o sabor de seu beijo nos lábios. André ficou imóvel, sentindo como seu mundo desmoronava ao seu redor. Havia tomado uma decisão pensando que era o melhor para todos, mas agora, vendo Luísa se afastar, se perguntava se não havia cometido o maior erro de sua vida. Enquanto isso, nas ruas de São Paulo, Luísa caminhava sem rumo, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Sabia que o que havia feito era o certo, que não podia permitir que André sacrificasse sua felicidade por ela, mas isso não fazia com que doesse menos. Nesse momento, sob a chuva que começava a cair, ambos enfrentavam uma encruzilhada. As decisões que tomariam a seguir não só afetariam suas próprias vidas, mas as de muitos outros. O destino da fundação, o caso de Luísa e o futuro de seu relacionamento pendiam por um fio, esperando para ver que rumo tomaria esta história de amor e sacrifício. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e eventos para André e Luísa. Enquanto André se mergulhava nos preparativos para seu noivado com Valentina, a filha de Carlos, Luísa havia desaparecido, sem deixar rastro. Cada ligação sem resposta, cada mensagem não lida, era um lembrete doloroso da decisão que haviam tomado. Uma tarde, enquanto André revisava os últimos detalhes do contrato para a fundação em seu escritório, recebeu uma visita inesperada. Era Valentina, sua futura noiva. André, disse ela, entrando sem se anunciar. Acho que precisamos conversar. Ele a olhou surpreso com sua presença e seu tom sério. Valentina era uma mulher, bonita e sofisticada, mas naquele momento seu rosto mostrava uma determinação que André nunca havia visto antes. Valentina, o que está acontecendo? Perguntou, oferecendo-lhe um assento. Ela negou com a cabeça, preferindo ficar de pé. Estive pensando muito sobre este arranjo. Começou. E acho que ambos sabemos que isso não está certo. André sentiu como seu coração acelerava. Será que Valentina sabia algo sobre Luísa? Não entendo, disse, tentando manter a calma. Pensei que você estivesse de acordo com o casamento. Valentina soltou uma risada amarga. De acordo, André, ambos sabemos que isso é a ideia do meu pai. Ele sempre quis unir nossas famílias, nossos negócios, mas eu não posso continuar com essa farsa. O que você quer dizer? Perguntou André, sentindo uma mistura de alívio e confusão. Estou apaixonada por outra pessoa, confessou Valentina, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele se chama Marcos, é o jardineiro de nossa casa de veraneio. André ficou sem palavras por um momento, processando a informação. Valentina, eu não fazia ideia. Claro que não, respondeu ela com um sorriso triste. Meu pai se assegurou de manter isso em segredo. Mas não posso mais continuar fingindo, André. Não posso me casar com você, sabendo que meu coração pertence a outro. Nesse momento, André sentiu como se um peso enorme se levantasse de seus ombros. Valentina, disse, tomando suas mãos entre as suas. Entendo perfeitamente. Eu também estou apaixonado por outra pessoa. Os olhos de Valentina se abriram com surpresa. Sério? Quem é ela? Ela se chama Luísa, respondeu André, sentindo como seu coração acelerava ao pronunciar seu nome. É uma longa história, mas ela é a razão pela qual quero criar esta fundação. Valentina sorriu, desta vez com genuína alegria. Então, o que estamos fazendo aqui, André? Deveríamos estar lutando pelas pessoas que amamos, não nos submetendo aos desejos dos outros. André assentiu, sentindo como a determinação crescia em seu interior. Você tem razão. Mas o que acontecerá com a fundação? Com o caso de Luísa? Encontraremos outra maneira, assegurou Valentina. Você não pode construir algo bom sobre uma mentira. Se realmente quer ajudar as pessoas, deve ser a partir da honestidade. Nesse momento, a porta do escritório se abriu de repente. Era Carlos, o pai de Valentina e sócio de André.
Seu rosto estava vermelho de raiva. "O que está acontecendo aqui?" rugiu. "Valentina, o que você está fazendo no escritório de André?" "Pai", começou Valentina, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Não posso continuar com isso. Não vou me casar com André." Carlos olhou para André, a fúria ardendo em seus olhos. "O que você disse à minha filha? Por acaso esqueceu nosso acordo?" André se levantou enfrentando Carlos. "Não, Carlos, não esqueci nada, mas este acordo está errado. Não podemos basear o futuro da empresa e da fundação em um casamento sem amor." "Sem amor?", cuspiu Carlos. "O que o amor tem a ver com os negócios? Isso é pelo bem de todos." "Não, pai", interveio Valentina. "É pelo seu bem, pela sua ambição. Mas já chega. Amo outra pessoa e não renunciarei a essa felicidade pelos seus planos." Carlos ficou sem palavras por um momento, seu rosto passando da raiva à incredulidade. "Você também, Valentina? Quem é ele?" "Isso não importa agora", respondeu André, colocando-se protetoramente na frente de Valentina. "O que importa é que ambos tomamos uma decisão, não haverá casamento." Carlos olhou para os dois, sua respiração agitada. "Bem", disse finalmente, sua voz fria como gelo, "então não há acordo. Esqueça a fundação, André. E você, Valentina, considere-se deserdada." Com essas palavras, Carlos saiu do escritório, fechando a porta com um estrondo que ressoou por todo o edifício. André e sua antiga vizinha sentiu como as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. "É uma longa história, Dona Regina. Aconteceram tantas coisas." A mulher a olhou com preocupação. "Venha, querida, vamos tomar um café e você me conta tudo." Enquanto caminhavam em direção à casa de Dona Regina, Luísa não podia evitar sentir uma mistura de nostalgia e dor ao ver seu antigo bairro. Tantas lembranças, tantas histórias. Uma vez na acolhedora cozinha de Dona Regina, com uma xícara de café quente entre suas mãos, Luísa começou a contar sua história. Falou da morte de sua mãe, do problema com a casa, de como havia terminado na rua e de como André havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda. Dona Regina ouvia atentamente, seus olhos cheios de compaixão. Quando Luísa terminou seu relato, a mulher ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando toda a informação. "Luísa", disse finalmente, sua voz suave mas firme, "há algo que você deve saber, algo sobre sua mãe e a casa." O coração de Luísa deu um salto. "O que quer dizer?" Dona Regina se levantou lentamente e se dirigiu a uma antiga escrivaninha no canto do cômodo. De uma das gavetas tirou um envelope amarelado. "Sua mãe me deu isto antes de morrer. Me fez prometer que entregaria a você se alguma vez houvesse problemas com a casa." Com mãos trêmulas, Luísa pegou o envelope. Ao abri-lo, encontrou vários documentos e uma carta escrita à mão por sua mãe. "Querida Luísa", começou a ler em voz alta, sua voz quebrando pela emoção. "Se você está lendo isto, significa que já não estou com você e que descobriu a verdade sobre a casa. Perdoe-me por não ter lhe contado antes, mas queria protegê-la." As palavras de sua mãe revelavam uma história de sacrifício e amor incondicional. A casa Nati, verdade, sempre havia sido de Luísa. Sua mãe a havia colocado em seu nome anos atrás, mas havia mantido o segredo para protegê-la de um parente ambicioso que havia ameaçado tomá-la. "Os documentos neste envelope", continuava a carta, "provam que você é a legítima proprietária. Não deixe que ninguém tire de você o que é seu por direito." Luísa levantou o olhar do papel, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. "Todo este tempo, a casa era minha." Dona Regina assentiu, tomando as mãos de Luísa entre as suas. "Sua mãe te amava mais que tudo neste mundo, querida. Ela fez todo o possível para assegurar seu futuro." Nesse momento, o telefone de Luísa, que ela havia mantido desligado durante dias, vibrou em seu bolso. Com mãos trêmulas, ela o ligou para encontrar dezenas de mensagens e chamadas perdidas de André. A última mensagem, enviada há apenas alguns minutos, dizia: "Luísa, eu te amo. Não vou me casar com Valentina. Por favor, me diga onde você está. Precisamos conversar." Luísa olhou para Dona Regina, uma mistura de emoção e confusão em seu rosto.
Acho que preciso ir ver alguém, disse, levantando-se. A mulher sorriu com compreensão. Vá, querida, e lembre-se, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Com o coração batendo a 1000 por hora e os documentos firmemente seguros em sua mão, Luísa saiu da casa, pronta para enfrentar seu futuro. As revelações daquele dia haviam mudado tudo, e agora, mais do que nunca, ela sabia que tinha que lutar não só por seu lar, mas também pelo amor que havia encontrado em meio à adversidade. O sol começava a se pôr sobre a cidade quando Luísa chegou ao edifício de escritórios de André. Seu coração batia forte, uma mistura de nervosismo e antecipação percorrendo seu corpo. Com os documentos que provavam sua propriedade da casa firmemente seguros em uma mão e o telefone com a última mensagem de André na outra, ela tomou uma respiração profunda antes de entrar. Na recepção, uma jovem a olhou com curiosidade. Posso ajudá-la? Perguntou. Preciso ver André Moraes. Respondeu Luísa, sua voz mais firme do que se sentia. É urgente. Antes que a recepcionista pudesse responder, as portas do elevador se abriram e André saiu, seu rosto mostrando sinais de cansaço e preocupação. Ao ver Luísa, ele parou abruptamente, seus olhos se abrindo com surpresa e alívio. Luísa, sussurrou, como se não pudesse acreditar que ela estava realmente ali. Sem pensar 2 vezes, Luísa correu em sua direção, jogando-se em seus braços. André a abraçou com força, enterrando seu rosto em seus cabelos. Sinto muito, murmuraram ambos ao mesmo tempo, provocando uma risada nervosa. Entre lágrimas, André se afastou ligeiramente, tomando o rosto de Luísa entre suas mãos. Pensei que tinha te perdido, disse, sua voz quebrada pela emoção. Nunca me perderá, respondeu Luísa, sorrindo através das lágrimas. Mas temos muito o que conversar. Assentindo, André a guiou até seu escritório, consciente dos olhares curiosos dos funcionários que haviam presenciado a cena. Uma vez na privacidade de seu escritório, André fechou a porta e se voltou para Luísa. Antes de mais nada, preciso que você saiba que cancelei o noivado com Valentina. Não podia seguir adiante com essa farsa, não quando meu coração pertence a você. Luísa sentiu como seu coração dava um salto com essas palavras. André, eu... Mas antes que pudesse continuar, a porta do escritório se abriu bruscamente. Era Carlos, seu rosto vermelho de raiva. Você, gritou apontando para Luísa. É você a razão, pela qual minha filha e André arruinaram todos os meus planos? André se colocou protetoramente na frente de Luísa. Carlos, chega. Isso não tem nada a ver com ela. Foi nossa decisão. Nossa decisão? Cuspiu Carlos. Por acaso você esqueceu tudo pelo que trabalhou? Tudo o que construímos? E tudo por quê? Por uma mulher que nem sequer tem onde cair morta? Luísa, sentindo como a raiva crescia em seu interior, deu um passo à frente. O senhor está enganado, disse sua voz firme. Tenho mais do que o senhor imagina. Com mãos trêmulas, mas decididas, Luísa estendeu os documentos que havia recebido de Dona Regina. Estes papéis provam que sou a legítima proprietária da casa que o senhor e seus advogados têm tentado tirar de mim. Carlos pegou os documentos, seus olhos escaneando rapidamente o conteúdo. Seu rosto passou da raiva à incredulidade em questão de segundos. Isso é impossível, murmurou. Não só é possível, interveio uma voz da porta. Era Ernesto, o advogado, que havia chegado bem a tempo de presenciar a cena. É legal e vinculante. Revisei esses documentos e são completamente autênticos. Carlos olhou para Ernesto, depois para Luísa e finalmente para André. A derrota começava a se refletir em seu rosto. Todo este tempo, disse André, sua voz mesclada de espanto e alívio. Luísa, por que não me contou antes? Porque eu não sabia, respondeu ela, lágrimas de emoção se formando em seus olhos. Minha mãe manteve em segredo para me proteger. Só descobri hoje, graças a uma antiga vizinha. Carlos, sentindo como seu mundo desmoronava ao seu redor, deixou-se cair pesadamente em uma cadeira. Tudo foi em vão, murmurou André,
vendo a oportunidade de encerrar este capítulo de uma vez por todas, se aproximou de seu sócio. Carlos, isso não precisa ser o fim. Podemos usar este momento como um novo começo, para a empresa, para a fundação, para todos nós. Luísa, inspirada pelas palavras de André, acrescentou: Senhor Carlos, entendo sua frustração, mas pense no bem que poderíamos fazer juntos. A fundação não precisa ser um sonho inatingível. Carlos levantou o olhar, seus olhos encontrando os de Luísa. Pela primeira vez, viu nela não uma ameaça, mas uma mulher forte e determinada. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Nesse momento, Valentina entrou no escritório, seu rosto mostrando preocupação. Pai, disse suavemente, aproximando-se de Carlos. É hora de deixarmos o passado para trás e construirmos um futuro melhor juntos. Carlos olhou para sua filha, depois para André e Luísa. O silêncio no escritório era palpável, carregado de emoções e expectativas. Finalmente, com um profundo suspiro, Carlos se levantou. Você tem razão, filha, disse sua voz cansada, mas com um toque de resignação. Passei tanto tempo perseguindo o sucesso e o poder que esqueci o que realmente importa. Ele se voltou para André e Luísa. Devo um pedido de desculpas a ambos. Meu comportamento foi imperdoável. André, surpreso com essa reviravolta dos acontecimentos, assentiu lentamente. Carlos, aprecio sua honestidade. Acho que todos cometemos erros, mas agora temos a oportunidade de corrigi-los. Luísa, comovida pela situação, deu um passo à frente. Senhor Carlos, sei que começamos com o pé esquerdo, mas que tal se começássemos de novo? A fundação poderia ser um novo começo para todos nós. Carlos a olhou, uma centelha de interesse brilhando em seus olhos. A fundação, você realmente acha que poderia funcionar? Tenho certeza, afirmou Luísa com convicção. Com os recursos da empresa e nosso compromisso, poderíamos fazer uma diferença real na vida de muitas pessoas. Valentina, animada pela virada positiva da conversa, acrescentou: Pai, pense no legado que poderíamos construir, não só nos negócios, mas na comunidade. Carlos permaneceu em silêncio por um momento, pesando as palavras de todos. Finalmente, um pequeno sorriso se desenhou em seu rosto. Muito bem, disse. Vamos fazer isso, mas com uma condição. Todos prenderam a respiração, esperando ouvir a demanda de Carlos. Quero ser parte ativa da fundação, continuou. Não só como investidor, mas como membro do conselho diretor. Quero ajudar a fazer a diferença. André e Luísa trocaram olhares de surpresa e alegria. Claro, respondeu André, estendendo sua mão para Carlos. Será uma honra tê-lo a bordo. Enquanto Carlos e André apertavam as mãos, selando seu novo acordo, Luísa sentiu como um peso enorme se levantava de seus ombros. Não só havia recuperado seu lar, mas também havia ganhado aliados inesperados em sua missão de ajudar. Outros, Ernesto, que havia estado observando a cena em silêncio, pigarreou. Bem, parece que temos muito trabalho pela frente. Sugiro que nos reunamos amanhã para começar a redigir os estatutos da fundação e resolver os últimos detalhes legais do caso de Luísa. Todos assentiram em concordância, enquanto Ernesto, Carlos e Valentina saíam do escritório, discutindo animadamente sobre os próximos passos. André e Luísa ficaram sozinhos. Não posso acreditar que tudo tenha se resolvido assim, disse Luísa, ainda processando os eventos das últimas horas. André a atraiu para si, envolvendo-a em um abraço caloroso. Eu posso acreditar, murmurou contra seu cabelo. Desde o momento em que te vi novamente naquele parque, soube que minha vida mudaria para sempre. Luísa levantou o olhar, seus olhos encontrando os de André. Eu te amo, sussurrou. Obrigada por não desistir de mim, de nós. Eu te amo mais, respondeu André, inclinando-se para beijá-la suavemente. E isto é apenas o começo da nossa história. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, banhando o escritório em tons dourados, André e Luísa permaneceram abraçados, saboreando o momento e sonhando com o futuro que construiriam juntos. Mas enquanto este casal
celebrava seu reencontro e o nascimento de um novo projeto. Em outra parte da cidade, uma figura sombria observava o edifício de escritórios à distância. Com um sorriso enigmático, tirou um telefone e discou um número. Está feito, disse a voz do outro lado da linha. A fundação será posta em marcha. Excelente, respondeu uma voz feminina. Mantenha um olho neles. Logo chegará o momento de colocar nosso plano em ação. A ligação terminou, deixando no ar uma sensação de antecipação e perigo. Embora André e Luísa acreditassem que haviam superado todos os obstáculos, não tinham ideia de que uma nova ameaça pairava sobre eles, esperando o momento oportuno para atacar. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade para André e Luísa. A fundação, batizada como Novo Amanhecer, tomou forma rapidamente graças ao esforço conjunto de todos os envolvidos. Carlos, fiel à sua palavra, tornou-se um membro ativo do conselho diretor, contribuindo com sua experiência em negócios e seus contatos para impulsionar o projeto. Numa tarde ensolarada, André e Luísa se encontravam no local de construção do primeiro centro de acolhimento da fundação. O edifício, uma antiga fábrica renovada, logo se tornaria um lar temporário para pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas um lugar para dormir, mas também programas de capacitação e apoio psicológico. É incrível, não é? Disse Luísa, entrelaçando seus dedos com os de André, enquanto observavam os trabalhadores indo e vindo. Há alguns meses, isto era apenas um sonho. André a puxou para perto, beijando suavemente sua têmpora. Você o tornou realidade, meu amor. Sua paixão e determinação nos trouxeram até aqui. Luísa sorriu, lembrando-se do longo caminho que haviam percorrido. A recuperação de sua casa, agora convertida na sede administrativa da fundação, havia sido apenas o começo. Desde então, haviam enfrentado desafios burocráticos, ceticismo de alguns setores da sociedade e até mesmo a resistência inicial de alguns moradores da área onde o centro estava sendo construído. Mas com cada obstáculo superado, seu amor e compromisso haviam se fortalecido. Agora, há poucas semanas da inauguração oficial do centro, Luísa sentia que finalmente estava cumprindo o propósito de sua vida. Em que está pensando? Perguntou André, notando seu olhar pensativo. Na minha mãe, respondeu Luísa com um sorriso agridoce. Gostaria que ela pudesse ver tudo isso. Acho que ficaria orgulhosa. André a abraçou com força. Tenho certeza de que está onde quer que esteja, e não apenas da fundação, mas da mulher incrível em que você se tornou. Enquanto compartilhavam esse momento íntimo, não notaram a presença de uma mulher que os observava à distância. Vestida com um terno elegante e óculos escuros, a mulher os estudava com interesse. Com licença, disse uma voz, sobressaltando-os. Era Marcos, o namorado de Valentina, que agora trabalhava como coordenador de voluntários na fundação. Sinto interromper, mas acaba de chegar um grupo de possíveis doadores. Acho que deveriam vir cumprimentá-los. André e Luísa assentiram, preparando-se para entrar em seu papel de líderes da fundação. Enquanto se afastavam com Marcos, a misteriosa mulher tirou seu telefone e discou um número familiar. Tenho-os à vista, informou. O plano pode prosseguir conforme o combinado. Perfeito, respondeu a voz do outro lado da linha. Lembre-se, precisamos de provas concretas antes de fazer nosso movimento. Continue observando e mantenha um perfil baixo. A mulher desligou e, com um último olhar para o edifício em construção, afastou-se do local, misturando-se com a multidão da cidade. Enquanto isso, André e Luísa se encontravam em uma animada conversa com um grupo de empresários interessados em apoiar a fundação. Entre eles estava Helena Vasconcelos, uma reconhecida filantropa da cidade. Devo dizer que estou impressionada, comentou Helena, observando as plantas do centro. É um projeto ambicioso, mas necessário. Como planejam sustentá-lo a longo prazo? Luísa, sentindo-se em seu elemento, começou a explicar o plano de sustentabilidade que haviam desenvolvido. Falava com paixão sobre os programas de capacitação,
as parcerias com empresas locais para inserção no mercado de trabalho e os projetos de microempreendedorismo que impulsionariam André a observava com orgulho, maravilhado mais uma vez com sua inteligência e carisma. No entanto, não pôde deixar de notar como um dos empresários, um homem de meia-idade chamado Gustavo Mendes, olhava para Luísa com um interesse que ia além do profissional. Quando a reunião terminou e os possíveis doadores se retiraram, André se aproximou de Luísa. "Você esteve brilhante como sempre", disse-lhe, beijando sua bochecha. Luísa sorriu, mas notou uma sombra de preocupação nos olhos de André. "Aconteceu algo?", perguntou André. Hesitou por um momento antes de responder. "Não é nada. É só que você notou como Gustavo Mendes olhava para você?" Luísa piscou surpresa. "Gustavo? Não percebi. Por quê? O que você viu?" "Talvez seja a imaginação minha", disse André, tentando diminuir a importância do assunto. "É só que ele parecia muito interessado em você, e não precisamente em suas ideias para a fundação." Luísa tomou o rosto de André entre suas mãos, olhando-o diretamente nos olhos. "Amor, você sabe que só tenho olhos para você, Gustavo Mendes, ou qualquer outro homem não significam nada para mim." André assentiu, sentindo-se um pouco envergonhado por seus ciúmes. Eu sei. Me desculpe, é que às vezes não consigo acreditar na sorte que tenho de ter você na minha vida." Eles se beijaram suavemente, reafirmando seu amor e compromisso mútuo. No entanto, nenhum dos dois podia imaginar que este pequeno incidente seria o prelúdio de uma série de eventos que colocariam à prova seu relacionamento e tudo o que haviam construído juntos. Naquela noite, enquanto André e Luísa jantavam em seu apartamento, discutindo os eventos do dia e os planos futuros para a fundação, o telefone de Luísa tocou. Era um número desconhecido. "Alô?", atendeu Luísa, curiosa. "Boa noite, falo com a senhorita Luísa Viana?", perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. "Sim, sou eu com quem eu falo. Meu nome é Isabel Moraes. Sou a irmã de André." Luísa sentiu seu coração dar um salto. Em todos esses meses, André nunca havia mencionado ter uma irmã. Ela olhou para André, que a observava com curiosidade, do outro lado da mesa. "Eu não sabia que André tinha uma irmã", disse Luísa, notando como o rosto de André empalidecia ao ouvir suas palavras. "Não me surpreende", respondeu Isabel com um toque de amargura em sua voz. "Meu querido irmão tem o costume de ocultar partes importantes de seu passado, mas acho que é hora de você conhecer toda a verdade sobre o homem com quem está." Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Do que você está falando? Proponho que nos encontremos", continuou Isabel. "Há muitas coisas que você deve saber, coisas que poderiam mudar sua percepção não só de André, mas também da fundação que estão construindo." Antes que Luísa pudesse responder, Isabel acrescentou: "Pense nisso, enviarei uma mensagem com um local e hora para nos encontrarmos. Depende de você decidir se quer conhecer a verdade ou continuar vivendo em uma ilusão." A ligação terminou, deixando Luísa com uma sensação de desconcerto e ansiedade. André, notando sua expressão perturbada, aproximou-se dela. "Luísa, o que aconteceu? Quem era?" Luísa o olhou, uma mistura de confusão e dor em seus olhos. Era sua irmã, André Isabel." O rosto de André se transformou, uma mistura de choque e medo substituindo sua expressão de curiosidade. "Isso é impossível", murmurou. "Isabel está..." Mas antes que pudesse terminar a frase, o som de vidros quebrando encheu o apartamento. Uma pedra havia atravessado a janela, trazendo consigo uma nota amarrada com uma fita vermelha. André, reagindo instintivamente, correu para Luísa, protegendo-a com seu corpo. Quando se certificaram de que não havia perigo imediato, André se aproximou cautelosamente da pedra e desenrolou a nota. Seus olhos se abriram com horror ao ler seu conteúdo. "O passado sempre nos alcança, querido irmão. É hora de que todos conheçam a verdade sobre você e sobre novo amanhecer. Tic-tac. O tempo corre." Luísa:
Observando a palidez no rosto de André, sentiu como o medo se apoderava dela. André, o que está acontecendo? Quem é realmente Isabel? E que verdade é essa que supostamente devo conhecer? André a olhou, o peso de segredos longamente guardados, visível em seus olhos. Luísa, há coisas do meu passado que nunca te contei. Coisas que esperava deixar para trás para sempre. Enquanto a noite caía sobre a cidade, o casal se enfrentava a uma encruzilhada. Os segredos do passado de André ameaçavam vir à tona, colocando em perigo não apenas seu relacionamento, mas tudo o que haviam construído juntos. A sombra de Isabel e suas ameaças pairava sobre eles como uma nuvem escura, prometendo uma tempestade que poderia arrasar com tudo em seu caminho. Luísa, com o coração batendo aceleradamente, sentou-se no sofá, seus olhos fixos em André. Acho que é hora de você me contar toda a verdade, disse com voz trêmula, mas firme, quem é realmente Isabel? E o que é essa coisa tão terrível do seu passado que ela quer revelar? André, sentindo o peso de anos de segredos sobre seus ombros, passou uma mão pelo cabelo com frustração. Finalmente, com um profundo suspiro, sentou-se ao lado de Luísa e começou a falar. Isabel era minha irmã gêmea. Começou, sua voz apenas um sussurro. Crescemos juntos, éramos inseparáveis, mas as coisas mudaram quando completamos 18 anos. Luísa ouvia atentamente, tentando processar essa nova informação. O que aconteceu, né? Perguntou suavemente. Nossos pais morreram em um acidente de carro, continuou André, sua voz quebrando ligeiramente. Eu estava arrasado, mas Isabel ela mudou completamente. Tornou-se fria, distante. Começou a se misturar com gente perigosa, a se envolver em negócios escusos. Tentei ajudá-la, Luísa. Deus sabe que tentei, mas ela estava decidida a seguir por esse caminho. Um dia as coisas saíram do controle. Houve um roubo em uma joalheria, a polícia chegou e houve um tiroteio. André fez uma pausa, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Luísa, comovida, tomou sua mão, encorajando-o a continuar. Isabel ficou ferida gravemente e levei-a ao hospital, mas os médicos disseram que ela não sobreviveria à noite. Eu estava destroçado, Luísa. Minha irmã, minha outra metade, estava morrendo e não havia nada que eu pudesse fazer. Naquela noite, enquanto velava ao lado de sua cama, Isabel me fez prometer algo. Pediu-me que assumisse seu lugar no grupo com o qual estava envolvida. Disse que era a única forma de me manter seguro, de evitar que viessem atrás de mim também. Em seu delírio, acreditava que estava me protegendo. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E você fez isso? Perguntou, temendo a resposta. André assentiu lentamente. Fiz por um tempo, me tornei Isabel. Utilizei seus contatos, me envolvi em seus negócios, mas logo percebi que não podia continuar por esse caminho. Então peguei todo o dinheiro que havia ganhado e desapareci. Mudei meu nome, minha aparência e comecei uma nova vida. O dinheiro com o qual iniciei minha empresa provém dessa época obscura da minha vida. Sempre prometi a mim mesmo que o usaria para fazer o bem, para compensar de alguma forma o dano que havia causado. Luísa ficou em silêncio por um momento, processando toda essa informação. Mas André, se Isabel estava tão gravemente ferida, como é possível que agora esteja viva e ameaçando você? André negou com a cabeça, a confusão evidente em seu rosto. Não sei, Luísa. Juro que a vi morrer naquela noite no hospital. Ou pelo menos foi o que acreditei. Se de alguma forma ela sobreviveu, não posso imaginar o que ela tem planejado todos esses anos. Nesse momento, o telefone de Luísa vibrou com uma mensagem. Era de Isabel. Amanhã, 15 horas, no café do Parque Ibirapuera. Venha sozinha se quiser conhecer toda a verdade. Luísa mostrou a mensagem a André, cujos olhos se encheram de temor. Você não pode ir, disse ele, tomando as mãos de Luísa entre as suas. É perigoso, não sabemos do que Isabel é capaz. Mas precisamos de respostas, André, respondeu Luísa com determinação.
Se não enfrentarmos isso agora, sempre estará sobre nós, ameaçando tudo o que construímos. André sabia que ela tinha razão, mas o medo de perdê-la era avassalador. Então irei com você, declarou Luísa. Negou com a cabeça. Você sabe que isso só pioraria as coisas. Tenho que ir sozinha, mas prometo que terei cuidado. Naquela noite, enquanto Luísa dormia inquieta, André permaneceu acordado, atormentado pelos fantasmas de seu passado e o medo do que o futuro poderia trazer. Como Isabel havia sobrevivido? O que ela realmente queria? E o mais importante, como ele poderia proteger Luísa e tudo o que haviam construído juntos? Na manhã seguinte, o ambiente no apartamento estava tenso. Luísa se preparava para seu encontro com Isabel, enquanto André lutava contra o impulso de impedi-la. Por favor, tenha cuidado, disse André, abraçando-a com força antes que ela saísse. Se sentir que algo não está certo, saia de lá imediatamente. Estarei por perto, caso você precise de mim. Luísa assentiu, beijando-o suavemente. Tudo ficará bem. Ela o assegurou, embora em seu interior o medo e a incerteza crescessem a cada minuto que passava. Enquanto Luísa se dirigia ao Parque Ibirapuera, uma figura encapuchada a observava à distância, seguindo cada um de seus movimentos. O confronto que estava prestes a ocorrer mudaria o curso de suas vidas para sempre, revelando verdades que haviam permanecido ocultas durante anos e colocando à prova a força de seu amor e seu compromisso com a Fundação, o destino de Novo Amanhecer e o futuro de André. E Luísa pendiam por um fio, e apenas o tempo diria se seu amor seria forte o suficiente para superar as sombras do passado e os desafios que se aproximavam. O Parque Ibirapuera fervilhava de atividade naquela tarde ensolarada. Alheio ao drama que estava prestes a se desenrolar em um de seus cantos, Luísa, com o coração batendo aceleradamente, dirigiu-se ao café onde havia combinado de se encontrar com Isabel. Cada passo que dava parecia aproximá-la mais de uma verdade que temia conhecer, mas que sabia ser necessária para seu futuro com André. Ao chegar ao café, seus olhos percorreram o local até se fixarem em uma mulher sentada em uma mesa afastada. A semelhança com André era inegável. Os mesmos olhos penetrantes, a mesma linha do queixo. Mas onde André irradiava calor, Isabel emanava uma frieza que fez Luísa estremecer. Luísa, disse Isabel a modo de saudação, indicando que se sentasse. Fico feliz que tenha decidido vir. Luísa tomou assento, seus olhos fixos na mulher à sua frente. Isabel, respondeu com cautela. Estou aqui. Agora, o que é isso tão importante que você tinha para me dizer? Isabel sorriu, mas o gesto não chegou aos seus olhos. Vejo que André falou de mim. Pergunto-me quanto ele realmente te contou. Ele me disse o suficiente, respondeu Luísa com firmeza. Sei sobre o acidente de seus pais, sobre sua suposta morte. O que não entendo é como você está aqui agora e o que quer. Isabel soltou uma risada amarga. Minha suposta morte? Querida, isso é apenas a ponta do iceberg. André te contou sobre o dinheiro? Sobre como construiu seu império sobre as cinzas do nosso passado? Luísa sentiu seu estômago se revirar. Ele mencionou que o dinheiro inicial provinha de atividades questionáveis, mas ele usou esse dinheiro para fazer o bem, para ajudar os outros. Fazer o bem? Cuspiu Isabel. Esse dinheiro estava manchado de sangue, Luísa. Sangue de pessoas inocentes que morreram por culpa de nossas ações. Você acha que construir uma fundação apaga tudo isso? Luísa se manteve firme, embora por dentro sentisse seu mundo balançar. As pessoas podem mudar, Isabel. André tem dedicado sua vida a corrigir seus erros. Isabel a olhou fixamente, como se a avaliasse. Você é forte. Admito. Entendo por que meu irmão está tão apaixonado por você. Mas há algo que você precisa saber. Algo que André nunca lhe contará. Nesse momento, Isabel tirou um envelope de sua bolsa e o deslizou sobre a mesa. Abra, ordenou. Com mãos trêmulas, Luísa pegou o envelope
e extraiu seu conteúdo. Eram fotografias, documentos, recortes de jornais. À medida que os examinava, sentiu a cor abandonar seu rosto. Isso não pode ser verdade, murmurou. Mas é, confirmou Isabel. André não apenas se envolveu em negócios escusos depois da minha morte, ele foi o cérebro por trás de tudo desde o início. O roubo à joalheria, o tiroteio, tudo foi ideia dele. Luísa negava com a cabeça, incapaz de processar o que estava vendo e ouvindo. Por que você está me mostrando isso? O que você realmente quer, Isabel? Isabel se inclinou para a frente, sua voz baixando para um sussurro. Quero justiça, Luísa. Quero que André pague pelo que fez e quero que você me ajude a conseguir isso. Eu? Perguntou Luísa incrédula. Por quê? Você acha que eu ajudaria a destruir o homem que amo? Porque se você não o fizer, respondeu Isabel com um sorriso frio, me certificarei de que toda essa informação chegue às autoridades. A fundação, sua reputação, tudo o que vocês construíram juntos desmoronará e André passará o resto de sua vida atrás das grades. Luísa sentiu o pânico se apoderar dela. Deve haver outra maneira, disse desesperadamente. André mudou, ele ajudou tanta gente. A escolha é sua, interrompeu Isabel, levantando-se. Você tem 24 horas para decidir. Ou me ajuda a expor André, ou farei isso eu mesma, sem me importar com as consequências. Com essas palavras, Isabel se afastou, deixando Luísa sozinha com seus pensamentos turbulentos e as provas incriminatórias sobre a mesa. Enquanto isso, André, que estivera observando a cena à distância, lutava contra o impulso de intervir. Viu como Luísa recolhia os documentos com mãos trêmulas e se levantava lentamente da mesa, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Nesse momento, André soube que havia chegado a hora de enfrentar seu passado de uma vez por todas. Não podia permitir que Luísa carregasse o peso de seus erros. Era a hora da verdade. Não importavam as consequências. Naquela noite, no apartamento que compartilhavam, Luísa e André se enfrentaram em uma conversa que mudaria o curso de suas vidas. Sei de tudo, André, começou Luísa, sua voz quebrada pela emoção. Isabel me mostrou as provas. Como pôde me esconder algo assim? André, com o peso de anos de culpa sobre seus ombros, deixou-se cair no sofá. Luísa, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Pensei que se dedicasse minha vida a fazer o bem, poderia de alguma forma compensar o dano que havia causado. Compensar? Exclamou Luísa, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. André, há pessoas que morreram por suas ações. Como se compensa algo assim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, André falou, sua voz apenas um sussurro. Você tem razão. Não há como compensar realmente. Mas, Luísa, você tem que acreditar em mim quando digo que cada dia desde então tenho vivido com esse remorso. Cada vida que ajudamos através da fundação, cada pessoa que encontrou esperança graças ao novo amanhecer, tem sido minha forma de tentar me redimir. Luísa o olhou vendo pela primeira vez a profundidade da dor e da culpa em seus olhos. Por que não me contou antes? Perguntou suavemente. Porque tinha medo, admitiu André. Medo de te perder, de perder tudo o que havíamos construído juntos, mas agora vejo que esse medo só piorou as coisas. Nesse momento, o telefone de Luísa tocou. Era uma mensagem de Isabel. Tempo esgotado. Qual é sua decisão? Luísa olhou para André, a determinação brilhando em seus olhos apesar das lágrimas. Não importa o que você tenha feito no passado, disse finalmente. O que importa é quem você é agora e o que está fazendo para corrigir seus erros. Não deixarei que Isabel destrua tudo pelo que trabalhamos. André a olhou, surpreso e comovido por sua lealdade. Luísa, não posso permitir que você se envolva nisso. É minha batalha, minha responsabilidade. Não, respondeu Luísa com firmeza. Estamos juntos nisso, André. Para o bem e para o mal. Enfrentaremos Isabel juntos. Com essa decisão tomada,
André e Luísa começaram a planejar seu próximo movimento. Sabiam que enfrentavam uma batalha difícil, mas estavam determinados a proteger não apenas seu relacionamento, mas também o legado de Novo Amanhecer e todas as vidas que haviam tocado através de seu trabalho. Na manhã seguinte, com um plano em mente, André e Luísa se dirigiram ao escritório de Carlos. Precisavam de aliados e sabiam que a honestidade era o único caminho a seguir. Carlos, começou André, sua voz trêmula, mas firme. Há algo que preciso te contar. Algo sobre meu passado que pode colocar em risco tudo o que construímos. Durante a hora seguinte, André relatou toda a história. Sua juventude turbulenta, a suposta morte de Isabel, os negócios ilícitos e como havia utilizado esse dinheiro para iniciar sua empresa. E, eventualmente, a Fundação Carlos ouviu em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções. Choque, decepção, raiva e, finalmente, uma compreensão resignada. André, disse finalmente, não posso dizer que não estou profundamente desapontado, mas também sei o homem em que você se tornou, o bem que tem feito. A questão é, o que fazemos agora? Luísa interveio explicando a ameaça de Isabel e seu ultimato. Precisamos da sua ajuda, Carlos, concluiu. Não podemos permitir que Isabel destrua tudo o que alcançamos com o Novo Amanhecer. Carlos se levantou, caminhando até a janela, enquanto refletia. Depois do que pareceu uma eternidade, voltou-se para eles. Bem, disse, vou ajudá-los, mas com uma condição. Devemos ser completamente transparentes. É hora de André enfrentar as consequências de suas ações passadas, mas faremos isso em nossos próprios termos. Com a ajuda de Carlos, elaboraram um plano audacioso. Organizariam uma coletiva de imprensa, onde André revelaria voluntariamente seu passado, explicaria como havia utilizado esse dinheiro para fazer o bem e se ofereceria para colaborar plenamente com as autoridades em qualquer investigação que quisessem realizar. Enquanto isso, Luísa trabalharia com a equipe jurídica da Fundação para preparar um relatório detalhado de todas as vidas que haviam impactado positivamente, demonstrando o valor real de Novo Amanhecer para a comunidade. Na noite anterior à coletiva de imprensa, André recebeu uma ligação inesperada. Era Isabel, irmão, disse ela, sua voz surpreendentemente suave. Ouvi rumores sobre o que você planeja fazer amanhã. André respirou fundo. É o certo a fazer, Isabel. É hora de enfrentar meu passado e assumir a responsabilidade por minhas ações. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente Isabel falou. Nunca pensei que você teria a coragem de fazê-lo. Talvez eu tenha te julgado mal. Isabel, disse André, sentindo uma esperança que não se atrevia a nomear, não é tarde demais para nós, para nos reconciliarmos para curar. Outro longo silêncio. Talvez, respondeu Isabel finalmente. Estarei na coletiva de imprensa amanhã. Suponho que lá veremos como tudo se desenrola. A manhã da coletiva de imprensa chegou com uma mistura de tensão e determinação. André, Luísa e Carlos se prepararam para enfrentar a mídia e o público. Enquanto André ajustava sua gravata diante do espelho, Luísa se aproximou dele, tomando suas mãos entre as dela. Aconteça o que acontecer hoje, disse, olhando-o nos olhos. Estou orgulhosa de você e te amo. André a beijou suavemente, grato por sua força e apoio inabaláveis. A sala de conferências estava lotada quando André subiu ao pódio. Jornalistas, câmeras e uma multidão expectante o aguardavam. Entre a multidão, ele viu Isabel, seu rosto uma máscara indecifrável. Bom dia, começou André, sua voz firme apesar dos nervos. Convoquei vocês hoje para fazer uma confissão e oferecer uma explicação. Durante a hora seguinte, André relatou sua história, sem omitir nenhum detalhe doloroso. Falou de seus erros, de seu arrependimento e de como havia dedicado sua vida a tentar reparar o dano que havia causado. Quando terminou, um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Foi Luísa quem quebrou esse silêncio, subindo ao pódio ao lado de André.
O que vocês ouviram hoje é a história de um homem que cometeu erros terríveis, disse ela, sua voz clara e apaixonada, mas também é a história de redenção, de como esse mesmo homem trabalhou incansavelmente para fazer o bem. Novo Amanhecer não é apenas uma fundação, é um testemunho de que a mudança é possível, de que podemos superar nosso passado e criar um futuro melhor. À medida que Luísa falava, compartilhando histórias das vidas que haviam transformado, o ambiente na sala começou a mudar. A hostilidade inicial deu lugar a uma compreensão cautelosa e depois a uma admiração. Relutante. Quando ela terminou, Carlos se juntou a eles no pódio. Como presidente do conselho diretor do Novo Amanhecer, anunciou: apoio plenamente André e Luísa. Colaboraremos completamente com qualquer investigação, mas também continuaremos com nossa missão de ajudar aqueles que mais precisam. Nesse momento, para surpresa de todos, Isabel se levantou de seu assento e caminhou até o pódio. O silêncio na sala era palpável, enquanto ela pegava o microfone. Meu nome é Isabel Moraes. Começou sua voz tremendo ligeiramente. Sou a irmã de André, e durante anos guardei rancor por nosso passado compartilhado. Mas hoje, vi meu irmão fazer algo que nunca acreditei ser possível. Ele enfrentou seus demônios com coragem e honestidade. Isabel fez uma pausa, olhando diretamente para André. Não posso apagar o passado, mas talvez seja a hora de eu também tentar me redimir. Se meu irmão estiver disposto a me aceitar, gostaria de me juntar ao Novo Amanhecer e trabalhar para fazer o bem, como ele tem feito. André, com lágrimas nos olhos, estendeu sua mão para Isabel. Ela a pegou e, pela primeira vez em anos, os irmãos se abraçaram, selando uma reconciliação que parecia impossível apenas algumas horas antes. A coletiva de imprensa terminou com uma ovação de pé. Embora soubessem que os dias seguintes trariam desafios legais e escrutínio público, André e Luísa sentiam que haviam superado a prova mais difícil. Naquela noite, enquanto a cidade fervilhava com a notícia das revelações de André, ele e Luísa se encontravam na varanda de seu apartamento, olhando as luzes da cidade. Você acha que fizemos a coisa certa? Perguntou André, seu braço ao redor dos ombros de Luísa. Ela assentiu, recostando-se nele. Fizemos. Não será fácil, mas enfrentaremos o que vier juntos. E agora, com Isabel do nosso lado, sinto que realmente podemos fazer uma diferença ainda maior. André a beijou suavemente. Eu te amo, Luísa. Obrigado por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Eu também te amo, respondeu ela, olhando-o nos olhos. E sempre acreditarei em você, em nós e no futuro que construiremos juntos. Enquanto o sol se punha no horizonte, André e Luísa permaneceram abraçados, sabendo que, embora o caminho à frente fosse desafiador, seu amor e seu compromisso em fazer o bem os guiariam através de qualquer obstáculo. Meses depois, Novo Amanhecer não apenas havia sobrevivido à tempestade, mas havia florescido. A honestidade de André e o trabalho incansável de Luísa haviam inspirado outros a se unirem à sua causa. Isabel, cumprindo sua promessa, havia se tornado uma parte integral da fundação, contribuindo com sua experiência e dedicação. No dia da inauguração do centro de acolhimento, André e Luísa cortaram juntos a fita, rodeados de amigos, família e aqueles cujas vidas haviam tocado, enquanto as portas se abriam, dando as boas-vindas a um novo grupo de pessoas necessitadas de ajuda e esperança. André olhou para Luísa e soube que, não importava o que o futuro lhes reservasse, juntos poderiam superar qualquer desafio. E assim, em uma cidade que uma vez foi testemunha de suas lutas e perdas, André e Luísa encontraram não apenas o amor, mas também a redenção e um propósito maior. Sua história se tornou um testemunho de que a mudança é possível, que o perdão pode curar as feridas mais profundas e que, com amor e determinação, até os começos mais sombrios podem levar aos finais mais brilhantes.